Meus amigos, boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que nós retornamos a esta casa, ainda que de maneira virtual, para dar prosseguimento aos estudos sobre o Livro dos Espíritos. Para nós, então, entrarmos no clima, para que nós sejamos beneficiados pelos trabalhadores espirituais da Casa de André Luiz, para que as nossas mentes e nossos corações se abram para as inspirações dos bons amigos espirituais, antes de nós começarmos as nossas reflexões da noite, nós vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade da hora em que Tu nos ofereces este banquete espiritual. Que as lições aqui contidas, que sabemos que foram trazidas por Ti e por Tua equipe, que elas possam servir de elementos de serenidade, de tranquilidade, para nós podermos enfrentar de maneira mais produtiva, de maneira mais harmoniosa, as dificuldades, os desafios do nosso dia a dia. Que a Tua luz, Jesus, possa se fazer presente em nossos lares, em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, então, o estudo da noite de hoje, do Livro dos Espíritos, nós vamos cobrir o capítulo 6 da parte segunda, do Livro dos Espíritos. A parte segunda se intitula Do Mundo Espírita ou Do Mundo dos Espíritos, né? Então, ela vai tratar, é muito interessante, né, como essa parte segunda é organizada, né? Ela vai tratar de diversas situações pelas quais passa o espírito, né? Vai tratar inicialmente da origem dos conceitos, né, de espírito e da encarnação dos espíritos, capítulo 2, né, o objetivo da encarnação, né, da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual, ou seja, a, a transição, né, do processo, né, de desencarnação, a pluralidade das existências, ou seja, a questão da reencarnação, da vida espírita, ou seja, da vida do espírito no plano espiritual. E é exatamente esse que é o capítulo 6, sobre o qual a gente vai discorrer, da volta do espírito à vida corporal, ou seja, já tratamos da desencarnação, agora da encarnação, da reencarnação, né, do processo reencarnativo, da emancipação da alma, né, onde a gente vai refletir sobre os estados de vigília e os estados ah, de repouso, vamos dizer assim, né, mas o repouso do corpo, da questão do sono, dos sonhos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né, de como se dá, né, essa influência dos espíritos na nossa vida cotidiana enquanto encarnados, das ocupações e missões dos espíritos e dos três reinos. Então, é uma parte bastante ampla que trata, né, desses vários aspectos do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Tá? E o capítulo 6, que é o interesse nosso aqui da noite de hoje, se intitula Da Vida Espírita. E nós vamos cobrir dois tópicos. Espíritos errantes, o primeiro e o segundo. O primeiro é espíritos errantes
e o segundo se intitula Mundos Transitórios. Tá? Antes de nós começarmos a tratar desse tópico espíritos errantes, gostaríamos de trazer aqui algumas considerações sobre esse termo errantes. Se nós formos procurar no dicionário, errante ou errar, ele tem basicamente duas acepções. A primeira, né, esse errar seria o andar sem destino, vagar ou vaguear, o não possuir residência fixa, né? Isso é o primeiro conceito de errar. O segundo, que talvez seja o mais comum, né, para nós, é o errar equivalente a equivocar-se, enganar-se, cometer erro. Nós vamos ver aqui que a definição que os espíritos vão dar de espírito errante é aquele que vive na erraticidade, no mundo espiritual. Mas se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que esse estado, que é um estado transitório, nós vamos falar daqui a pouquinho, logo nas primeiras perguntas, nós podemos nos apropriar das duas definições contidas no dicionário, em parte, né? Então, esse espírito errante, esse conceito guarda relação com essa questão de andar sem destino, de vagar ou de vaguear, de não possuir residência fixa, e também podemos associar, de certa maneira, a esse espírito errante como aquele que ainda se equivoca. Vamos chegar lá. Tá? O que eu queria trazer é um resultado das nossas reflexões e uma sugestão, né, de que esse conceito que é trazido pelos espíritos, ele guarda alguma relação com os conceitos que estão trazidos para nós no dicionário. Tá bom? E as questões que vamos discutir são da 223 a 236. Então, comecemos. 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Resposta dos espíritos. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Então, a pergunta é, por ocasião do desencarne, né, quando há o desencarne, a reencarnação se dá logo a seguir? Até pode acontecer, mas, porém, de ordinário, ou seja, os casos mais comuns são que essa reencarnação ocorra depois de intervalos mais ou menos longos, que é justamente o período em que o espírito está no mundo espiritual, se preparando, de certa maneira, para a sua próxima experiência na carne, para a sua próxima reencarnação. Kardec prossegue nas perguntas. 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? E é aqui que os espíritos introduzem o conceito de espírito errante. Os espíritos respondem: espírito errante que aspira a novo destino que espera. Esse aspirar a novo destino, ele vai guardar relação com aquele primeiro conceito que nós trouxemos, de andar sem destino, devagar, de não possuir residência fixa. Por quê? Se ele aspira a um novo destino, é porque o destino dele ainda não é o definitivo, né? Ou seja, traz relação com essa ideia de ainda não possuir uma residência fixa. Aquele estado do espírito errante, né, no mundo espiritual, na erraticidade, ainda é transitório, né, porque ele aspira ainda a um novo destino, ele aspira à sua
evolução, ao seu progresso, até chegar à perfeição. A perfeição, é claro, de maneira relativa, tá? Vamos bater nessa tecla à medida que as questões vão se desenvolvendo aqui. Item A dessa questão 224. Quanto podem durar esses intervalos? Bom, os espíritos já trouxeram, né, que, via de regra, esse intervalo, né, em que o espírito é um espírito errante, ou seja, que ele está no mundo espiritual e que ele espera, ele é mais ou menos longo. Agora, o quanto? Quanto podem durar esses intervalos? Resposta dos espíritos: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Então, nós podemos aqui, nós só estamos lendo aqui alguns trechos, tá, das respostas, e convidamos os amigos que estão assistindo a se debruçarem, né, nas respostas, das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, porque elas são riquíssimas. A partir dessa apresentação inicial, com certeza, quando vocês forem fazer quando fizerem seus próprios estudos, novas ideias, novas inspirações vão surgir. Tenho certeza disso. Então, nós estamos apresentando o tema para que depois vocês possam aprofundar nas suas reflexões por meio dos seus próprios estudos, tá? Então, vamos lá. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos, né? Então, existe aí um intervalo, vamos dizer assim, uma faixa de intervalo muito ampla. Mas temos aqui a noção de que essas algumas horas e esses milhares de séculos são os extremos, né, que na maior parte, né, dos casos, né, vamos dizer, o intervalo não vai ser nem, né, milhares de séculos, mas tampouco algumas horas, né? Vamos colocar aí algumas dezenas de anos, alguns séculos, talvez. Então, essa faixa ela está mais central, ela corresponde, vamos dizer assim, é, ao intervalo médio da maioria dos espíritos. E isso a gente tem condições de inferir por meio da literatura espírita, né? O próprio livro Nosso Lar, que está sendo estudado agora em um ambiente virtual na Escola de Médiuns, né? O Grupo Espírita André Luiz está mantendo as atividades da Escola de Médiuns em ambiente virtual, e o livro que está sendo estudado é o Nosso Lar, né? Então, nós temos aí, por exemplo, né, André Luiz, que chegou a Nosso Lar, vamos dizer, aí na década de 30, né? Permaneceu aqueles 8 anos no umbral, e durante o desenrolar do livro, nós vamos perceber que há uma preparação, né, da própria colônia espiritual Nosso Lar para atender, vamos dizer assim, aos desencarnes que aconteceriam devido à Segunda Guerra Mundial, né? Isso é tratado, né, ao longo do livro. E nós sabemos que André Luiz permanece, né, ainda trabalhando no mundo espiritual. Então, já temos aí, vamos dizer, fazendo uma conta rápida, uns 80 anos, né? Então, vamos dizer que é uma faixa natural. E a gente vai perceber qual é a utilidade para o espírito desse período dele na erraticidade, né? Não é um passar tempo, vamos dizer assim, né? Existe um programa, essa alternância entre mundo espiritual e mundo material,
ela existe para o nosso progresso, visando ao nosso progresso, tanto moral quanto intelectual. Tá? Então, aqui a gente vê que mas essa faixa é extremamente ampla, né? Como os espíritos colocaram aqui, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Né? Mas nunca é perpétuo, porque se o espírito ainda está na erraticidade, ele ainda necessita reencarnar para continuar, para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. Item B dessa mesma questão 224. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência, respondem os espíritos, do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, é interessante esses itens aqui, essas ideias que são trazidas pelos espíritos, que elas que dão margem a algumas considerações de nossa parte, né? Bom, esse período, então, pode ser imposto ou pode ser, né, mediante o uso do livre-arbítrio do espírito, dependendo do nosso grau de amadurecimento espiritual. Se nós atingimos, né, determinado grau de amadurecimento, a ponto de nós entendermos a relevância, a utilidade desse período na erraticidade, é-nos dado participar desse planejamento. Porque, na verdade, trata-se de um planejamento para a próxima reencarnação. Como os espíritos colocaram aqui. Alguns pedem que esse período na erraticidade se prolongue para continuarem estudos que só na condição de espírito livre poderiam efetuar-se com proveito. Estudos esses que vão ser instrumentais, que vão ser fundamentais para o processo, o seu próprio processo de autoconhecimento, de aprimoramento. Tá? Então é interessante. A partir do momento em que nós atingimos algum grau de amadurecimento espiritual, é-nos conferida a oportunidade de nós participarmos do nosso próprio processo de planejamento reencarnatório, no nosso próprio processo evolutivo. 225. Muito interessante essa questão que Kardec coloca para nós. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Ou seja, o fato de o espírito estar nessa condição de espírito errante, mais uma vez, espírito que aspira a um novo destino, que espera, isso por si só é sinal de inferioridade? Resposta dos espíritos: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos, a encarnação. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Ou seja, o estado natural é o estado no mundo espiritual. Né? O contato com a matéria se faz necessário para que nós possamos progredir. Progredir materialmente, no contato com a matéria, na intelectualização dessa matéria, né? E aí a gente vai nesse momento que a gente vai exercer essa função de co-criadores, de a partir dos elementos trazidos por Deus, de nós podermos aperfeiçoá-los, modificá-los em benefício da comunidade, do nosso grupo, do nosso planeta. E nós vamos intelectualizar a matéria. E isso quando utilizamos a nossa inteligência para um propósito útil. Né? E nós vamos também, no contato com o outro, nos aperfeiçoarmos.
né, nós desenvolvermos as nossas virtudes que ainda jazem latentes dentro de nós, no nosso íntimo. Mas lembrando sempre que a roupagem carnal vai nos trazer essas oportunidades de progresso, mas que a nossa condição natural, a nossa essência é espiritual. 226. Ou seja, só fazendo uma retomada aqui. Então, a erraticidade não é um sinal de inferioridade por si só, porque pode haver espíritos superiores que ainda necessitam dessa ida e vinda para continuar o seu processo evolutivo, que é mais ou menos o que Kardec continua aqui na pergunta 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Ou seja, aqueles que estão no mundo espiritual, eles podem todos ser considerados espíritos errantes? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Nesse momento, vamos retomar as definições que trouxemos do Evangelho, do dicionário. Os espíritos puros, esclarecem os espíritos, se encontram no seu estado definitivo como espíritos no mundo espiritual. Então, eles não são errantes, ou seja, eles já possuem a sua residência fixa. Porque o não possuir residência fixa é um dos significados, né, do vagar, né, do esperar, é um dos significados do errar. Então, sob esse aspecto, né, o espírito errante, ele se aproxima dessa primeira definição, né, que o dicionário traz, né, de não possuir uma residência fixa. Mas agora, com o espírito puro, ali já é o seu estado definitivo. A residência fixa dele é ali. E, se é espírito puro, ele não erra. E o espírito errante, ainda que superior a nós, pode ser passível de erro. É por isso que nós trouxemos aqui, que nós dissemos no início, que, de alguma maneira, essa definição de espíritos errantes trazida pelos espíritos se aproximam, de algum grau, às duas definições trazidas pelo dicionário. Tá? Então, por exemplo, Jesus não é espírito errante. O estado definitivo dele é o estado espiritual. Isso não quer dizer que os espíritos puros não possam reencarnar. E Kardec vai tratar desse assunto. Agora, eles não vão reencarnar por uma necessidade, mas sim vão reencarnar em missão, o que é uma situação totalmente diferente. Tá? Vamos então prosseguir. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Os espíritos respondem: estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, esse estado de erraticidade, ele pode ser empregado e deve ser empregado no aprimoramento, na instrução do espírito que vai reencarnar, né, futuramente, né, para que nós possamos progredir, para que nós tenhamos elementos novos para dar novos rumos às nossas próximas encarnações, para que não caiamos em erros passados e consolidemos o nosso aprendizado. 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões mais
e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Eu vou prosseguir um pouquinho aqui. Então, só vou me limitar a fazer o seguinte comentário. Os espíritos elevados, né, já não têm mais essas paixões mais que os aprisionam ao apego à matéria, enquanto que os espíritos inferiores ainda estão nessa luta, né, para se é, livrarem ou para transmutarem essa relação com a matéria, de modo que nós possamos nos servir da matéria sem nos apegarmos, sem ficarmos excessivamente preocupados, ligados. Tá? É isso que vai definir ou que vai indicar o espírito inferior, diferenciar, né, o espírito inferior do espírito superior. Kardec continua aqui, na 229. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? E aqui é interessante que os espíritos trazem. A natureza não dá saltos. Não é o fato de nós mudarmos de plano que a gente vai passar por algum processo miraculoso em que o progresso vai se dar instantaneamente. Né? É interessante, os espíritos vão esclarecer que existe uma espécie de atmosfera que envolve a todos nós, conservando em nós aquilo que ainda temos de mal, mas também aquilo que ainda temos de bom. Ou seja, nós trazemos conosco, nós carregamos conosco as nossas aquisições, as nossas limitações, os nossos defeitos. Então, o estado de espírito desencarnado, de espírito errante, ele vai facilitar a nossa percepção dos nossos equívocos. Porque num estado da erraticidade, num estado de espírito desencarnado, a matéria vai influenciar menos sobre nós e vamos ter uma visão mais acurada da nossa realidade espiritual. Entretanto, milagres não se dão. Esse processo de autoconhecimento, esse processo de conscientização também demanda um esforço de nossa parte. Não é apenas o processo de desencarnação que vai trazer esse progresso. É necessário um esforço de nossa parte. A desencarnação vai oferecer para nós uma visão mais livre da matéria, para que nós possamos enxergar a realidade mais próxima do que ela realmente é. Mas cabe a nós, né, nos esforçarmos para nós vencermos as nossas más inclinações. Na erraticidade, pergunta 230, o espírito progride? Resposta dos espíritos. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, essa frase é muito interessante e é a frase em que nós estamos insistindo, na qual nós estamos insistindo. Todavia, na existência corporal é que o espírito põe em prática as ideias que adquiriu. Ele progride, ele se esclarece, ele renova os seus propósitos, mas é na experiência da carne, na dificuldade, seja na dificuldade com familiares, seja na dificuldade de alguma questão, vamos dizer assim, alguma questão financeira pela qual tenha que passar, pessoas difíceis com as quais tenha que lidar, é nesse embate da carne é que esse espírito vai pôr em prática todas aquelas palestras, todas aquelas instruções que ele recebeu quando desencarnado, né? E faz todo sentido, né? É a nossa preparação para o grande teste, para as provas e expiações,
né, pelas quais vamos passar. 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos conforme seus méritos. É o que já falamos, né? Se são espíritos superiores, né, obviamente que eles vão experienciar, né, uma felicidade mais próxima da verdadeira felicidade. Se ainda somos espíritos inferiores, obviamente que vamos ainda trazer conosco sofrimentos, dificuldades. Tudo vai estar de acordo com o nosso grau de evolução. O estado de espírito errante não é sinônimo automático, instantâneo, de felicidade nem de infelicidade. O espírito errante é aquele espírito que ainda não atingiu a perfeição. Isso é fato. Tá? 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? E aí nós vamos fazer referência ao capítulo do Evangelho que vai tratar da pluralidade das existências. Se eu não me engano, é o capítulo 4, em que os espíritos apresentam a classificação dos mundos habitados, né? Que assim como nós temos, né, nós temos as ordens, a classificação espírita, os 12 espíritos, a partir dos mais inferiores, né, até ao espírito puro, e isso é apresentado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, em que a gente tem a terceira ordem de espíritos imperfeitos, a segunda ordem de espíritos bons e a primeira ordem de espíritos puros. Essa classificação ela serve para nós entendermos apenas, né, essa evolução do espírito. Ela não tem nada de absoluto. Da mesma maneira que o espírito evolui, a matéria também evolui. Né? Então, nós temos lá no Evangelho, né, apresentando as várias classes de mundos habitados. Também é uma classificação para nós entendermos quais são as características dos mundos inferiores e quais são as características dos mundos superiores. E é onde os espíritos nos instruem sobre os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, que é para onde o nosso planeta está caminhando, os mundos felizes ou ditosos, os mundos celestiais. Então a pergunta é: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Resposta: conforme. Ou seja, depende. Depende de que tipo de mundo. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver. Né? Ou seja, retomando aquela ideia que já discutimos, o processo de desencarnação não apresenta ao espírito um estado miraculoso, em que ele instantaneamente evolui. Né? Ou seja, as mesmas boas influências e as mesmas más inclinações o espírito ainda carrega consigo, mesmo desencarnado. O que vai diferenciar nessa circunstância em que ele se encontra na erraticidade é que ele vai ter uma visão mais profunda, uma visão mais acurada da sua realidade espiritual e do que ele precisa desenvolver para atingir essa felicidade. Né? É interessante aqui, vale a pena realçar, no meio da resposta aqui, em que os espíritos colocam o seguinte: pode o espírito, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se. E aí continua. Ou seja, é estrangeiro porque aquele estado de evolução ainda não lhe pertence, mas pode lhe ser franqueado esse acesso aos mundos superiores até como uma medida de incentivo para que ele, tendo uma noção
do que lhe aguarda em mundos superiores, para que ele se sinta estimulado a persistir, né, nos seus esforços por se melhorar. Tá? 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Aí nós estamos falando, né, de quando os espíritos puros reencarnam, não por necessidade, porque senão seriam espíritos errantes, mas por missão. Resposta dos espíritos. Né? Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, nós vemos que na natureza tudo é solidário. É a lei de sociedade, ela se exprime no micro e no macro. Então, não seria razoável nós imaginarmos que a morada dos espíritos puros fosse aquele céu em que se estabeleceria uma inação perpétua, em que todos ficariam ali sem fazer nada. Não é esse o céu que é reservado para nós, e não é esse o céu que Deus construiu. Não faria sentido na sua obra. Na sua obra, tudo se encadeia. Então, se tudo se encadeia, é dever do superior auxiliar o inferior, para que aquele inferior se torne um dia superior e o processo continua e se renova. E ele tenha condições de auxiliar os inferiores. Então, na natureza, tudo se encadeia, tudo é solidário. E nós podemos perceber a nossa natureza do nosso planeta, ainda de mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração, nós já temos vários exemplos dessa solidariedade. A natureza gritando solidariedade ao nosso redor. Quando nós vamos estudar na escola, né, as cadeias alimentares, nós vamos perceber que cada elemento da cadeia alimentar representa uma contribuição para o progresso, a harmonia geral. Né? Se nós pararmos para percebermos os vários exemplos de harmonia, de solidariedade, de harmonia na diversidade que a natureza nos oferece, outro seria o nosso comportamento. Né? Bom, agora nós vamos trabalhar aqui a questão, o tópico mundos transitórios. O que seriam esses mundos transitórios? Kardec começa a pesquisa desse tópico com a seguinte pergunta, 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Resposta dos espíritos: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de acampamento provisório, bivaques, que é o termo que está sendo utilizado aqui na tradução na nossa tradução aqui do Livro dos Espíritos. De campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhe refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Então, os espíritos estão trazendo para nós essa notícia de que existem mundos que servem de pouso
temporário para os espíritos errantes, ou seja, para os espíritos na erraticidade. Nesses mundos só existe a vida espiritual, e a gente vai ver um pouquinho depois. E eles se prestam a esse pouso temporário, a esse pouso transitório, necessário para que o espírito se refaça suas forças e, vamos dizer assim, aura novas forças, né, obtenha novas forças, né, para o prosseguimento do seu processo evolutivo. Tá? De alguma maneira, nós podemos raciocinar analogamente, mas a analogia não é perfeita, nós podemos pensar nas colônias espirituais. As colônias espirituais, por exemplo, o nosso lar, também são moradas transitórias, em que o espírito para ali vai para a fim de se curar, é um hospital, né? A fim de se instruir, né? A fim de refletir, a fim de se preparar para a sua reencarnação. Então, de alguma maneira, as colônias são moradas transitórias também, mas estamos falando aqui de mundos transitórios, de mundos que possuem essa função, tá bom? Eu quis trazer a ideia da colônia espiritual para tentar explicar ou dar um pouco mais de clareza a esse ponto, tá? Mas a analogia não é, vamos dizer assim, perfeita, não é bionívoca, tá? 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Não existe nada na criação que não tenha o propósito, né, do nosso esclarecimento, da nossa evolução. Cabe a nós saber aproveitar a oportunidade. Agora, nada existe sem um bom propósito. Até o erro. Deus é tão sábio, tão misericordioso, que até o nosso erro é utilizado como aprendizado. É uma maneira alternativa de nós nos conscientizarmos de que aquele caminho não é o correto, de que aquele caminho nos afasta de Deus, né? Emmanuel, já fizemos esse comentário outras vezes, mas nunca é demais repeti-lo. Emmanuel, no livro Consolador, se eu não me engano, na pergunta 135, vai falar, dentre outras coisas, que o erro é um zero na providência divina. Ele não tem aquele aspecto negativo, né? Ele é uma vivência alternativa. Alternativa porque nós escolhemos aquela alternativa. Tá? 236. Pela sua natureza espiritual, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles, dos mundos transitórios, é meramente temporária. Tudo evolui, né? Então, é de se esperar que, ao longo do tempo, enquanto aquela matéria também evolui por ação do homem, né? Por ação do espírito, vamos dizer assim, né? Ele passe, aquele mundo que um dia foi transitório, ele passe a exercer funções mais nobres, vamos dizer assim. Tá? Item A. Esses mundos são ao mesmo tempo, os mundos transitórios, são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos. E aí que vem a instrução dos espíritos. Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Ou seja, se são só os habitantes, os espíritos errantes, então a natureza dele, como nós conhecemos a natureza do nosso mundo material, para fazermos essa comparação, ela é estéril. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. Tudo evolui, né? Item C. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? Essa é uma pergunta interessante, né? Já que é tudo estéril, né?
Então, será que esse mundo carece de belezas naturais? Olha que interessante aqui a pergunta, a resposta dos espíritos. A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Né? Então, com certeza, esse mundo transitório, né, ele está circundado pelo universo. Né? E como não deve ser, André Luiz já fala, né, logo nos seus primeiros dias, na colônia Nosso Lar, do quão belos eram o pôr do sol, era a natureza que ele conseguia ver ali. Mas o pôr do sol mesmo já era um pôr do sol diferenciado daquele a que ele era acostumado quando estava encarnado. Então, o fato de nós termos, né, todo o universo, essa beleza, né, isso não deixa de ser, né, uma beleza, a beleza do universo não deixa nada a dever ao que nós chamamos de beleza natural. Né? Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu, né, explicam os espíritos. Em que época? Durante a sua formação. E é interessante, né? Ou seja, durante a formação, né, em que a Terra, quando a Terra se desprende, né, bilhões de anos atrás, como geólogos já alcançaram esse tipo de entendimento, né? Quando a Terra se desprende do Sol, 4 bilhões e meio de anos atrás, quando ela ainda era essa massa informe, ainda não havia atmosfera propriamente dita, as temperaturas eram altíssimas, ou seja, a vida, como nós entendemos, ainda não era possível. Mesmo assim, nesse momento, né, a Terra tinha uma utilidade. Olha, para nós pararmos para pensar na sabedoria divina. Nada no universo existe sem função. Se Deus é essa inteligência suprema, é de se esperar, né, de uma inteligência suprema, né, de que tudo tenha um propósito, de que tudo tenha um fim. E Kardec coloca, né, no comentário dele, que eu só vou ler a primeira frase do comentário dele. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, tudo tem uma destinação. E com essa é a nossa última pergunta, né, para nós discutirmos. Nós podemos extrapolar o comentário de Kardec, né, de que quando ele coloca que tudo tem um fim, tudo tem uma destinação, em relação às nossas próprias dificuldades pelas quais todos estamos passando, né? Então, que nós possamos, né, refletir, porque, antes de tudo, essas questões que foram trazidas, talvez elas lancem luz sobre a grandiosidade da obra divina, da criação divina. Né? Então, elas lançam luz sobre essa imensa e sobre essa imensa criação e sobre essa imensa misericórdia e sabedoria de Deus, que está sempre, a todo momento, é aquele que mais trabalha, como Jesus coloca, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu também, né? Então, que nós, ao nos deslumbrarmos e ao nos debruçarmos sobre a grandiosidade, né, do mundo espiritual, né, do universo, da criação divina, que esses elementos sirvam para nós de fortaleza, para nós passarmos pelas nossas dificuldades com a serenidade necessária, com a harmonia necessária. Não estamos dizendo aqui de forma alguma que a situação não é fácil. A situação com certeza é difícil, mais difícil para uns do que para outros, mas todos, de maneira geral,
estamos passando por momentos difíceis. Então, que essas reflexões nos auxiliem e nos deem força para continuarmos nos nossos esforços de sermos um pouco melhores, de sermos mais tolerantes, de sermos mais fraternos e de mantermos acesa a chama da esperança em nós. Então, uma boa noite para nós e que nós possamos sempre ter Jesus ao nosso lado, nos inspirando em todos os momentos de nossa vida. Boa noite.